Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Obrigada por este tempo que vão dedicar a estar aqui um bocadinho connosco para falarmos sobre o tema que temos hoje preparado para todos. Hoje vamos falar sobre a oração no Alfa e essencialmente a oração durante o fim de semana e o serão de cura. Muito bem-vindos. Todas as perguntas que tiverem, dúvidas, podem colocar no chat. No final haverá um tempinho para podermos responder às vossas dúvidas, às vossas perguntas. Não queremos que saiam daqui com qualquer dúvida que seja. Por isso, à medida que o tempo vai passando, que vão ouvindo, se surgir alguma questão, por favor, coloquem-na no chat para nós podermos responder e podermos tirar todas as dúvidas que possam ter. E vamos dar início então ao nosso serão e como vamos falar de oração, nada melhor do que começar com a oração. Senhor, queremos dar-te graças pelo amor que tens por cada um de nós. Queremos dar-te graças porque não desistes de nós. Queremos agradecer-te, Senhor, porque queres precisar de cada um de nós para cada um de nós possa ser canal da tua graça para o mundo de hoje. Obrigada por convidaste a cada um para te servir, para te seguir, para te levar aos irmãos que ainda não te conhecem. Queremos pedir-te que nos envies o teu Espírito Santo hoje e agora e que abras o nosso coração, prepares o nosso coração para escutar de ti tudo aquilo que tens para nos dizer nesta noite, para que possamos aprender de ti tudo aquilo que precisamos para melhorar o nosso serviço, para melhorarmos a nossa ação junto dos irmãos, para nos podermos conduzir até ti. Obrigada por tudo aquilo que vais realizar em cada um de nós neste serão e a partir daqui. Amém. Hoje, espero que estejam todos bem dispostos. Vamos passar, espero também, um tempo agradável, aqui todos juntos, a falarmos um bocadinho sobre a oração, a importância da oração no Alfa e como sabem, a oração é o motor do Alfa. Sem oração o Alfa não dá frutos, não funciona. Por isso precisamos todos ter esta consciência de que precisamos mesmo de nos dedicar à oração. E é muito simples. Não é, a oração não é para peritos, não é só para alguns na igreja, é para cada um de nós, porque todos nós somos igreja. E a oração é nada mais, nada menos do que uma conversa com Deus, uma relação pessoal com Deus, através da qual o conhecemos cada vez mais e melhor e conseguimos perceber o que Ele pretende da nossa parte, pretende o que nós devemos fazer para o levar aos irmãos que ainda não o conhecem. E por isso, as equipas Alfa são convidadas a terem a oração em primeiro lugar, em todos os aspectos. Por isso, rezar antes de cada serão Alfa. A equipa deve reunir-se para juntos rezarem pelo serão, rezarem uns pelos outros, rezarem pelos convidados, por cada aspecto da organização do serão. Depois, também devem rezar, cada elemento da equipa deve rezar diariamente pelos seus convidados que foram confiados no seu pequeno grupo. E, como sabem, junto dos nossos convidados, a oração é introduzida com muito cuidado, com muito tato, e por isso não vamos falar de oração logo no primeiro serão, porque muitos não estão familiarizados com ela, ainda não sabem o que é, ainda têm medo, têm muitos receios, têm muitas dúvidas, e por isso nós vamos ter algum cuidado e vamos deixar passar as primeiras semanas até ao tema da oração, o tema orar porquê e como, e só aí, nesse serão, orar porquê e como, é que vamos introduzir a oração com muita delicadeza.
De que forma, depois deste tema, os nossos convidados já vão estar mais receptivos a esta palavra, primeiro, e dentro do pequeno grupo, no grupo de discussão, aí vai ser a primeira vez em que vamos introduzir a oração e que a vamos praticar. De que forma? Na primeira vez é muito importante que seja um dos membros da equipa que faça a oração e de uma forma muito simples, por forma a não assustar os convidados. Eu lembro-me sempre, num dos grupos que tive, quando chegou ao tema da oração e que fizemos a oração pela primeira vez, eu fiz uma oração muito simples, do estilo: obrigada, Senhora, porque estamos aqui hoje para te conhecer. E ponto. E lembro-me de uma participante, de uma convidada, dizer: só isso? Até eu sou capaz de fazer muito melhor. Pois, esta é a atitude, é a resposta dos nossos convidados que nós queremos ouvir. Porque se eles nos falam desta forma, nós já ganhamos aqui uma grande vitória. Porque eles perceberam que a oração não é nada de difícil, não é nada de outro mundo, não é nada de tão especial que eles não consigam fazer. E por isso devemos ter este cuidado de fazer uma oração extremamente simples, porque a simplicidade leva o nosso convidado a sentir-se à vontade e sentir-se confiante de que pode fazer o mesmo. Na semana seguinte podemos fazer a oração de outra forma e da seguinte forma. Como é que vamos fazer? O animador vai pedir a um dos convidados, em privado, se não se importa de, na semana seguinte, ser ele a fazer a oração. Se ele aceitar, então vamos convidá-lo a fazer a oração na semana seguinte, mas vamos primeiro, antes de ele fazer a oração, vamos dizer ao grupo todo: hoje é a Maria que vai fazer a oração porque eu lhe pedi e ela aceitou. Isto é muito importante, que haja esta explicação, porque no caso de a Maria fazer a oração e nós não termos explicado, o que vai acontecer é que os restantes convidados vão pensar: e hoje foi a Maria, para a semana sou eu, é melhor é não voltar. Portanto, para evitar esses medos, esses receios, o melhor é explicar o que está a acontecer. Que a Maria está a fazer a oração porque foi convidada e aceitou. E esta é a forma de introduzir a oração no pequeno grupo. De forma simples, mas também transparente para os restantes convidados, para que eles se sintam motivados e sintam confiantes de que são capazes de o fazer também. Depois, a oração, a partir desse tema, já se faz antes do louvor, e antes do tema, antes do vídeo ou do orador ao vivo. Aí já se introduz uma pequena oração e pouco a pouco, semana após semana, vamos aumentando o tempo de oração. Sendo que no online tem que ser sempre mais curto, porque é tudo muito mais curto no online, as pessoas cansam-se mais facilmente, e por isso temos de ter esse cuidado também de não alongar demasiado. Enquanto que ao vivo nós podemos ter ali assim a equipa, temos uma equipa de louvor, podemos ter um músico ou mais, se temos esse privilégio na nossa equipa, e de tocarem ao vivo as músicas e cantarem. No online podemos, por que não, ir ao YouTube, buscar uma música cristã para poder passar como música para o louvor. Mas também, se tivermos um dos músicos que possa fazer isso em direto e que tenha uma boa internet, também pode acontecer, sem qualquer problema. A partir daqui desta fase do tema da oração, a oração vai-se fazendo semanalmente, antes do tema, como eu dizia, e nos pequenos grupos, claro que sim. Eu até aconselho, nos pequenos grupos, a partir daqui,
quando, se estivermos bem atentos e tivermos um dos convidados que tem um problema, em determinada semana vem com um problema grave, podemos sugerir rezar por ele. Logo, às vezes sugerimos rezar por ele em casa, esta semana vamos rezar por ti. E às vezes acontece, e aconteceu várias vezes nos meus grupos, em que um ou outro convidado vem logo sugerir, e por que não rezarmos já por ela? Pronto, e nós aproveitamos e aceitamos o convite e rezamos logo ali por ele. E isto ajuda os nossos convidados a fazerem caminho e a fazerem uma conversão lentamente. Mas claro, tudo isto é contato e à medida que nós vamos avançando e conhecendo os nossos convidados e vamos vendo as necessidades de cada um. Agora vou passar a palavra ao Lourenço e eu penso que também não devem ter medo aqui no online, porque funciona bem. O Espírito Santo não se confunde com o Zoom, como diz o Nicky Gamble, e mesmo sendo online, a nossa oração tem resultados. Os nossos convidados fazem uma bela experiência de oração. Não tenham medo destas barreiras digitais, porque elas não existem para Deus, só existem para nós. E deixo-vos com o Lourenço. Então, boa noite a todos. Ainda bem que cá estão. Hoje vamos falar um bocadinho sobre a oração, como falava a Isabel. Eu vou falar mais concretamente sobre a oração no fim de semana alfa, ou no dia alfa, ou na manhã alfa, seja qual for a modalidade que estiverem a fazer. Aqui a maior parte dos aspectos são comuns, depois podemos falar de um ou outro que seja mais particular da modalidade que a vossa equipa estiver a seguir. Mas vamos falar sobretudo sobre oração, como a Isabel dizia, a parte mais importante, no fundo, de tudo aquilo que acontece no Alfa, é a grande chave para o sucesso em tudo aquilo que fazemos no Alfa. Eu não sei se vos aconteceu já uma experiência semelhante, mas imagino que sim, já quase toda a gente teve uma experiência desta. Mas eu lembro-me, aqui há uns anos, o meu filho mais velho recebeu no Natal um embrulho fantástico. Ele estava feliz da vida por aquele embrulho. Ele percebeu logo que aquilo ia ser uma coisa boa. E ele estava desejoso que chegasse à altura para ir diretamente àquele presente. E a primeira coisa que ele fez, assim que pôde, foi escolher aquele e desembrulhar. Era uma caixa grande. E ele estava feliz porque ele já adivinhava o que lá estava dentro. E quando desembrulhou, finalmente viu por dentro da caixa, numa parte transparente, estava um carro telecomandado, uma coisa fantástica, com um aspecto extraordinário. E a lista não podia ser... a lista era mais extraordinária ainda, a lista das coisas que o carro fazia. Porque aquilo dizia que andava para a frente, para trás, dava cambalhotas, subia qualquer obstáculo. Aquilo era uma coisa absolutamente extraordinária. Qualquer miúdo ficaria louco ao ver aquilo. E depois, no fim desta lista interminável de coisas que o carro era capaz de fazer, vinha uma nota pequena que dizia: pilhas não incluídas. E então foi o desastre. Afinal de contas, um carro fantástico, capaz de fazer coisas fantásticas, e estava completamente impotente, era inútil. Era uma ótima ideia, mas não funcionava. E isso é o que acontece também connosco, é o que acontece com o nosso Alfa, quando não temos presente estas pilhas, esta oração, esta espiritualidade no Alfa. É como este carro pode fazer coisas fantásticas, mas precisa das pilhas colocadas. O Alfa é também algo que pode ser entusiasmante, pode ser incrível, e nós experimentamos isso, não é? A mudança que provoca na vida das pessoas, a transformação que pode operar na vida das equipas, na vida das comunidades onde elas estão integradas, etc. Mas precisa deste elemento fundamental. Alguém disse uma vez que Deus não faz nada sem oração e tudo com ela. Então é quando rezamos que Deus verdadeiramente se manifesta e as coisas começam a acontecer. Quer dizer que não é um extra, não é algo acessório. Não é uma coisa que, se fizermos, ainda bem, é melhor ainda, mas se não fizermos também não tem grande importância. Não, tem toda a importância, bem? Toda a importância do mundo. É como preparar uma festa para alguém, uma festa fantástica, tudo perfeito. Temos a melhor comida, o lugar perfeito, ótima música, imensos amigos, está tudo incrivelmente bem preparado e de repente damos conta que nos esquecemos de convidar o convidado de honra. Falta a pessoa principal. É uma pena. Temos que convidar aquele que verdadeiramente vai fazer a festa acontecer. Olhem, o Ministério da Oração diz o John Wimber, é ir ao encontro das necessidades dos outros com base nos recursos de Deus. E eu acho que esta é uma ideia genial, porque é muito simples, mas transmite exatamente aquilo que nós fazemos através da oração. É ir ao encontro das necessidades dos outros
cá está ele, com base nos recursos de Deus. Ou seja, é uma cooperação entre Deus e o homem, entre nós e Deus. Tá bem? Se vocês pensarem, por exemplo, na passagem do Êxodo, que aí aparece de Moisés, não é? Quando se abrem o mar, o caminho se abre no mar para que o povo pudesse passar enxuto pelo mar, o Deus, quer dizer, Moisés pega na vara, não é? E leva a vara e dá ordem ao mar para que ele se abra. Na realidade, nós percebemos que há um elemento cooperativo, não é? Moisés participa daquilo que está a acontecer, há um gesto da parte de Moisés. Mas podemos facilmente chegar à conclusão que a parte mais difícil fica da parte de Deus, não é? E com essa nós podemos sempre contar, porque Deus nunca falha. Mas de facto a nós é-nos pedido que colaboremos, que tenhamos a confiança e que façamos aquilo que Deus nos pede. E portanto é uma cooperação entre nós e Deus. Tudo o que fazemos no Alfa é ministério, quer dizer, é serviço. Tudo o que nós fazemos é servir, é para isso que somos chamados. Mas neste tema particular centramos-nos naquele que é o ministério do Espírito Santo. Sobretudo neste dia ou fim de semana Alfa que fazemos mais ou menos ali a meio do nosso percurso, um bocadinho depois do meio. Este é o serviço mais importante que nós podemos prestar aos nossos convidados. Não há nada que nós possamos querer de melhor para eles do que o Espírito Santo. Tá bem? Não há nada que tenha maior valor do que o Espírito Santo. E, portanto, neste fim de semana, neste dia, nesta manhã Alfa, aquilo que nós vamos, sobretudo, fazer é precisamente pedir este Espírito Santo para cada um daqueles que Deus convidou. E quando Deus os convidou, era já com esta intenção fundamental, que eles tivessem a sua própria vida neles. É a vida de Deus que vem para cada um de nós quando o Espírito Santo desce sobre nós. Portanto, este dia é um ponto de viragem fundamental no percurso, e aqueles que já fizeram Alfas sabem isto, não é? Há um antes e um depois deste dia ou deste fim de semana. E percebemos, inclusive, quando chegamos a este momento, que aquelas semanas que tivemos antes, aquelas que antecedem este dia, estão a prepará-lo. Há um caminho que nós vamos fazendo para preparar os convidados do Senhor para acolher este dom gratuito de Deus, este Espírito Santo. Criam abertura, confiança, predisposição, expectativa naqueles que vão acolher o Espírito Santo de Deus. Ora, existem alguns princípios que guiam a forma como rezamos pelos convidados no Alfa. E vamos olhar para alguns deles, está bem? E o primeiro de todos é este ministério, o ministério do Espírito Santo. E é precisamente o ministério do Espírito Santo porque ele é dele, não é nosso. Nós somos seus instrumentos. Mas quem faz verdadeiramente é o Espírito Santo. E é, portanto, nele que nós devemos estar concentrados. O importante não somos nós e não temos de nos preocupar demasiado com nós mesmos. Devemos estar preparados, claro, sobretudo interiormente, espiritualmente. Devemos fazer um caminho de oração que nos leve a este dia de uma maneira que nos sintamos mais confiantes, mais ligados à fonte, para que depois também tudo isto aconteça mais facilmente, não é? Temos às vezes que nos encher para depois ter também o que dar, o que transmitir. Mas do nosso lado é sobretudo o estar disponível, é sobretudo o estar aberto, é sobretudo o permanecer em Deus, o estar ligado à fonte, sabendo que é verdadeiramente Ele, Deus, quem faz a diferença na vida daqueles por quem vamos rezar. Devemos deixar que seja o Espírito Santo a fazer o trabalho, é Ele o protagonista. E quando pedimos o Espírito Santo, Ele vem. Quando o invocamos, Ele vem, é uma certeza, é uma garantia da parte de Deus, não é? Conhecemos bem aquela passagem em que diz, se vós que sois maus, não é? E nós sabemos às vezes que nem sempre somos tão bons quanto gostaríamos, também somos capazes de fazer coisas más, mas até nós que não somos perfeitos na maneira de amar, não somos capazes de dar coisas más aos nossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, não é? Ou seja, o Espírito Santo é o melhor que podemos receber e Deus quer oferecer. Ele quer que todos nós façamos uma experiência do seu amor em nós. Deus quer que todos nós tenhamos uma certeza, uma convicção profunda interior de que somos amados por Deus, de que somos filhos amados de Deus. E por isso Ele garante e promete, e nós estamos baseados nessa promessa quando rezamos pedindo o Espírito Santo. Ou seja, não rezamos na esperança de que Ele venha. Não rezamos porque talvez Ele possa vir, até seria bom se viesse. Nós rezamos na certeza de que Ele vem. Está bem? Confiados nas promessas de Deus. E o foco deve estar em Jesus, que é a fonte da vida. O foco está nele. Ele é a fonte da vida.
como discípulos, também diz aqui, devemos ser capazes de exercer a nossa autoridade, ou seja, quer dizer, nós que somos discípulos de Jesus, quer dizer que estamos ao serviço de Jesus, quer dizer que somos seus discípulos e devemos cumprir aquilo que ele nos pede, e o que ele nos pede é precisamente que façamos isto, não é? O grande mandato da Igreja, ainda hoje, a nossa missão, continua a ser esta inesgotável, não é? De concretização infinita, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, não é? E batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta continua a ser a nossa missão fundamental. E nós estamos mandatados por Deus, quer dizer que nós temos a autoridade de Deus para rezar, para pedir o Espírito Santo pelas pessoas. Todos nós que somos batizados podemos fazê-lo e devemos fazê-lo. O segundo princípio é a autoridade bíblica. Quer dizer que o Espírito de Deus e a palavra de Deus não entram em conflito. Tudo o que fazemos deve estar suportado na Bíblia, porque Deus não se contradiz. Nós não podemos afirmar qualquer coisa em oração que vá contrariar qualquer coisa que esteja escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Não faz sentido. Nós baseamos tudo aquilo que ensinamos e tudo aquilo que comunicamos na Bíblia, na palavra escrita de Deus. E, portanto, neste sentido, o ministério que exercemos quando rezamos por alguém não está separado da palavra de Deus, mas integrado nela e suportado nela. Quer dizer que é sobretudo na palavra de Deus, nas promessas de Deus, que nós nos baseamos. E diz a Bíblia, a verdade vos libertará. Este elemento da verdade é muito importante quando rezamos por alguém. Está bem? A verdade na vida de qualquer um de nós é absolutamente fundamental para nos abrirmos à graça de Deus. Deus conhece tudo, todas as realidades da nossa vida, nada está escondido para Deus. Portanto, quanto mais abertos e verdadeiros nós somos com Deus, mais nós nos abrimos e mais nós acolhemos, somos capazes de acolher as graças que Deus tem para nos comunicar. Portanto, mais do que simplesmente dar opiniões próprias, pessoais, quando rezamos por alguém, sobre o que pensamos ou podemos pensar que se passa na vida daquela pessoa, nós estamos, sobretudo, suportados e construímos sobre estas promessas de Deus na Sagrada Escritura. Está bem? Tem fundamento bíblico. É muito mais do que simplesmente a nossa opinião. O terceiro princípio é a dignidade daquele por quem rezamos. E respeitamos a dignidade da pessoa por quem rezamos de várias maneiras. Uma delas é mantendo a confidencialidade em tudo aquilo que é dito pelos convidados. É muito importante esta relação de confiança. Se vocês notarem, em tudo no Alfa, a relação de confiança que se cria entre a equipa, entre os animadores os convidados do Senhor, não é? Não são nossos, são do Senhor. Essa confiança é absolutamente fundamental e ela aqui adquire uma importância ainda maior. Quando nós damos para alguém, essa pessoa tem que estar absolutamente segura de que tudo aquilo que conversamos, de tudo aquilo que rezamos é absolutamente confidencial e que nós respeitamos ao máximo a sua privacidade, tá bem? Portanto, inclusive quando rezamos pela pessoa, se é presencialmente, fazemos-lo de uma maneira que respeite a sua privacidade e não de uma maneira que outros possam ouvir, etc. Outra coisa, nós não existimos para condenar, nós existimos para abençoar, tá bem? Esse é o nosso trabalho. E muitas vezes pode haver a tentação de dizer qualquer coisa que isto não está certo ou que isto faz não está errado, mas a nossa função fundamental não é condenar aqueles por quem rezamos, mas é abençoar, é recordá-los do quanto são amados por Deus, do quanto são importantes para Deus. É recordá-los do verdadeiro sentido que tem a vida de cada um de nós. De sermos filhos amados de Deus, criados por Deus com um propósito único, irrepetível, e portanto não somos um acidente, não somos um acaso, somos profundamente amados e é sobretudo aí que nós estamos, é para recordar as pessoas de que são amadas por Deus e que Deus quer estabelecer uma relação íntima com elas. Também não acrescentamos fardos, ou seja, não pressionamos os convidados para que tenham mais fé, não dizemos coisas como, por exemplo, não acontece nada porque tu não acreditas o suficiente, porque tens que acreditar mais, porque, enfim, seja o que for. A ideia não é acrescentar fardos, antes pelo contrário, está bem? É criar condições para que a pessoa se sinta o mais aberta possível, o mais disponível possível para acolher aquilo que Deus tem para lhe comunicar. Também evitamos demasiada intensidade, tá bem? Não queremos assustar demasiado os nossos convidados e, portanto, não fazemos vozes especiais de oração, nem outras coisas que tal. Ou seja, somos perfeitamente naturais, somos aquelas pessoas com quem eles têm estado durante todas estas semanas na mesa e da mesma forma que sempre falamos naturalmente com eles, quando rezamos por eles também falamos da mesma maneira natural, num tom calmo, tranquilo, de uma forma que não perturbe e não assuste. Por último, unidade de mente e coração. E este é um elemento essencial
que é sobretudo mais de âmbito interior, espiritual, mas é talvez mais importante do que todos os outros. Diz a palavra de Deus que Jesus pedia, orava ao Pai, pedindo para que sejam perfeitos na unidade e para que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como me amaste a mim. A unidade não é opcional, não é um capricho, não é um extra, é absolutamente essencial. É colocado por Jesus como um elemento absolutamente essencial, está bem? E nós devemos procurar construir, valorizar, potenciar essa unidade na equipa em todos os momentos. Porque aquilo que nós vamos, sobretudo, viver aqui, vivemos numa dimensão essencialmente espiritual. Portanto, tem que haver uma unidade espiritual forte. E às vezes até pode não haver nada aparentemente, mas se interiormente nós tivermos reservas, se interiormente nós tivermos divisões, se interiormente nós tivermos situações que nos deixou com menos paz, etc., entre a equipa, isso vai necessariamente influenciar depois tudo o resto. Está bem? Portanto, nós devemos trabalhar pela unidade e devemos fomentar essa unidade. Unidade na equipa. Qualquer falta de unidade, amor ou perdão entre os membros da equipa vai prejudicar o trabalho do Espírito Santo. Devemos garantir a unidade em tudo. Olhem, há dois momentos principais, para além da oração, como a Isabel já disse, estar presente em tudo aquilo que fazemos no Alfa. Há dois momentos principais em que nós rezamos pelos convidados. O primeiro é neste dia Alfa, ou neste fim de semana Alfa. Seria o ideal que todos pudéssemos dizer isto, o fim de semana Alfa, é assim que deve ser, sobretudo quando o podemos fazer presencialmente. Nesta altura nem sempre podemos fazer e, portanto, falamos de fim de semana, ou dia, ou até em quem está online, falamos sobretudo de uma manhã ou de uma tarde. E depois, noutra vez também, quando é o tema do Deus cura hoje, voltamos novamente a ter um momento mais forte de oração, que daqui a pouco também vamos falar mais concretamente sobre ele. Mas vamos então ver, neste dia particularmente, como é que devemos rezar pelos nossos convidados no Alfa. E a primeira coisa de todas é procuramos sempre a simplicidade em todos os momentos, em tudo aquilo que fazemos. E eu vou-vos referir só um pequeno modelo para esta oração individual, digamos assim, que fazemos por cada um dos convidados de cada uma das salas. E este é um modelo muito simples, que nós vamos replicar aqui também, para que vocês possam ter uma noção mais próxima, mais exata de como se processa, mas eu coloquei-o aqui de forma mesmo explícita, precisamente para comunicar esta simplicidade, para vos mostrar que não é uma coisa do outro mundo, que não é super complicada, que não é uma coisa que nós devemos temer, sobretudo se nunca fizemos. Não, é tão simples, tão simples, tão simples, que mesmo que nunca o tenhamos feito, podemos fazê-lo com toda a simplicidade. Podemos tornar isto até, eu diria, quase uma das coisas mais fáceis, entre aspas, neste Alfa, está bem? Se verdadeiramente nos predispusermos a isso, se estivermos dispostos a rezar, a preparar-nos interiormente, a depender mais de Deus. Este é um daqueles momentos ótimos, porque é um daqueles momentos em que de repente já não depende de nós. E quando depende de nós, não é? Às vezes é um bastatice porque nós fazemos tudo sozinhos e somos capazes de fazer as coisas muito bem feitas e, portanto, às vezes vamos deixando Deus um bocado de lado e Ele não vai intervindo tanto como deveria. E depois de repente chega estes momentos e nós ai, não é? E agora é que são elas, porque agora como já não depende só daquilo que eu faço, é mesmo que eu prepare este dia ou este fim de semana de forma extraordinária, se Deus verdadeiramente não atuar, nada vai acontecer. E então é nestas alturas que nós de facto nos viramos para Deus e nos ajoelhamos, não é? E pedimos de facto que Ele faça a diferença e faça aquilo que só Ele é capaz de fazer. Então como é que rezamos pelos convidados no Alfa? E a primeira coisa que fazemos é à pessoa, um bocadinho também respeitando a dignidade, no fundo, a pessoa em si, ela pode querer ou pode não querer, ou pode naquele momento não estar disposta e mais tarde estar disposta, mas a primeira coisa que fazemos é perguntar se podemos rezar por ela. Caso ela aceite, é perguntar-lhe se podemos rezar por alguma coisa em particular. Alguma coisa em particular, ou seja, alguma necessidade que ela tenha, alguma coisa que ela sinta pela qual vamos rezar. Depois explicamos que vamos começar por pedir o Espírito Santo, a seguir fazer um pouco de silêncio e depois então rezar por aquela intenção e por tudo mais que Deus entender. Está bem? É importante esta pequena explicação, este pequeno ritmo, porque vai deixando a pessoa muito à vontade. A pessoa vai percebendo que aquilo não é uma coisa muito esquisita, muito estranha, muito difícil, muito complicada. Quanto mais simples e mais naturais nós formos na explicação que dermos, mais fácil vai ser para a pessoa estar calma, tranquila e disponível para podermos rezar por ela. De seguida vamos então pedir o Espírito Santo para aquela pessoa
em concreto. E depois às vezes nós temos a tentação de preencher todo o tempo, temos muito medo do silêncio e preenchemos todo o tempo com palavras e queremos dizer imensas coisas e de repente já não temos nada para dizer, ficamos assustados porque achamos que agora como é que vai ser, eu já não sei o que dizer e não, temos que estar tranquilos, não faz mal, o silêncio é importante. O tempo entre a oração, entre as coisas que dizemos, é importante para que Deus também vá trabalhando no coração daquela pessoa. E às vezes é impressionante as coisas que Deus diz à pessoa quando nós nos calamos. Tá bem? Temos que dar a oportunidade a que isso também aconteça. E, portanto, entre cada oração que fazemos, entre pedir o Espírito Santo e rezar por mais qualquer coisa, fazemos um tempo de silêncio, para que a pessoa também vá interiorizando-se, vá preparando interiormente para acolher a oração. E depois, então, rezamos, pedimos ao Pai pelas intenções que o convidado refere. É importante que comecemos por rezar por aquilo que ele pede, mas ao mesmo tempo rezamos também por qualquer outra coisa, para que ela conheça o amor de Deus, para que se sinta amada, para que experimente uma relação com Deus, para que Deus a encha de esperança, de amor, para que ela possa experimentar o fruto do Espírito, a paz, a alegria, o amor. São todas aquelas coisas que nós sabemos que são vontade de Deus, vontade universal de Deus para a vida de qualquer um de nós. Nós sabemos que é vontade de Deus que nós sintamos, experimentamos, que conheçamos. Então isso tudo nós devemos e podemos pedir. De seguida, fazemos novamente um silêncio. É importante, como eu vos dizia, depois de rezarmos por alguém sobre qualquer coisa, devemos sempre fazer mais algum tempo de silêncio. E depois ir perguntando, podemos perguntar novamente como é que a pessoa se sente, se quer que rezemos por mais alguma coisa. É importante que a pessoa possa partilhar. Muitas vezes a pessoa está também a fazer uma experiência espiritual e ela tem que ter a oportunidade de a referir. Está bem? Porque se ela não nos disser, nós até podemos não ter um input importante. E ela pode, de repente, naquele momento de oração, surgir mais qualquer coisa que a preocupa, ou que a inquieta, ou qualquer coisa que a assusta, ou seja o que for. E se ela não nos puder comunicar, nós não sabemos e podemos estar a levar a oração numa direção menos favorável. E, portanto, vamos perguntando. E se a pessoa, de repente, nos disser, olha, também gostava que rezasses por isto, que entretanto senti, ou que experimentei, ou que me lembrei, nós rezamos novamente. Estão a ver? Portanto, é importante que haja uma interação, ou seja, a pessoa por quem rezamos não é um elemento passivo, é um elemento ativo, é parte daquilo que estamos a fazer. Está bem? E também ela pode receber inspiração da parte de Deus, também ela pode ter alguma palavra que queira partilhar, etc. É importante fazermos isso. Alguns princípios importantes. O primeiro, já referi, é o pedir autorização. E quando nós pedimos para rezar, há várias respostas possíveis. Por exemplo, normalmente o que nós pedimos sobretudo é o Espírito Santo, e aquilo que normalmente até propomos à pessoa é que faça uma pequena oração, não é? Aquela que vem no pequeno livro do participante, que é no fundo uma oração de entrega da nossa vida a Jesus. Está ali a Isabel a mostrar, lá está ele, o porquê Jesus, não é? Muito bem, acho que se percebe, e portanto há esta pequenina oração, que pode ser esta ou qualquer coisa semelhante, mas normalmente tem muito poder esta oração quando finalmente a pessoa diz estas palavras, quando a pessoa se entrega a Jesus, de repente há uma porta que se abre, não é? É um bocado como aquela passagem do Apocalipse que diz: estou à porta e bato, se me abrires entrarei e cearei contigo. Ou seja, Jesus está à porta a bater, não é? E se nós de facto abrirmos a porta, e às vezes o dizer esta pequenina oração, há pessoas que, não sei se vocês já fizeram esta experiência, mas há pessoas que às vezes é só neste momento, quando elas dizem esta pequena oração, que tudo acontece. Às vezes não é preciso quase mais nada. Quando elas verbalizam, quando elas dizem aquelas palavras, quando entregam a vida a Jesus, naquele mesmo momento a pessoa abre completamente a porta e as barreiras e Deus atua no coração dela, e as pessoas muitas vezes até se emocionam porque fazem esta experiência do amor de Deus de uma forma muito particular. Portanto, este momento é importante, mas a pessoa pode não estar disponível para isso. Se a pessoa não estiver disponível para que possamos rezar concretamente pelo Espírito Santo ou para que ela siga Jesus, digamos assim, podemos ainda assim perguntar-lhe e podemos rezar para alguma necessidade específica, ou seja, ainda que ela possa não querer dizer eu quero seguir Jesus, ela pode querer, olha, mas podes rezar por mim, sim, eu estou numa área de sofrimento, ou numa área de dificuldade, ou até que eu acredito, ou que eu tenha fé, seja o que for. Se ainda assim ela não quiser dizer nada, vocês podem pedir, então posso só eu fazer uma pequena oração simples, uma oração de bênção, pedir por ti. Estão a ver? É descer um degrau, ir ao encontro daquilo que a pessoa está disposta ou disponível ou capaz de aceitar naquele momento. Sendo que, sendo presencialmente ou por Zoom, a pessoa deve ter a oportunidade de poder voltar. Há pessoas às vezes que rezamos por elas uma vez e elas depois saem de lá às vezes um bocadinho até angustiadas porque sentiram que não se abriram o suficiente, que não deram a oportunidade, e depois vão para o lugar delas
e ficam um bocadinho ansiosas por pensar, e agora? Eu perdi esta oportunidade, podiam ter rezado por mim, eu não quis, ou não me abri, ou fosse o que fosse. Portanto, é importante nós desde logo comunicarmos, olha, se quiseres voltar, sentires que por qualquer razão precisas que voltemos a rezar por ti, por outra intenção, sentires que Deus te pede que rezemos novamente, por favor, estás à vontade e voltas, está bem? Deixamos as pessoas à vontade. Estas pequenas explicações de como se vai passar é importante, está bem? Para que as pessoas estejam à vontade e estejam em paz com aquilo que está a acontecer. Rezar com simplicidade, como vos dizia, com palavras simples, com muitas palavras, intercalando com momentos de silêncio, etc. Estar atentos é importante, não podemos estar completamente aliados ou de olhos fechados o tempo todo, etc., porque temos que estar atentos ao que acontece, às reações da pessoa, àquilo que está a acontecer, para podermos intervir, para podermos estar disponíveis para aquilo que a pessoa possa precisar ou que possamos rezar, etc. Perguntar o que está a sentir aqui é mais no sentido daquilo que eu vos dizia, ou seja, garantir que a pessoa é parte daquilo que está a acontecer e, portanto, que ela pode ir dando feedback e possa ir dizendo também aquilo que vai sentindo e aquilo que vai querendo e que possa ir pedindo outras coisas. O único cuidado aqui, a nota que eu deixaria era, é preciso algum cuidado para preservar este tempo como tempo de oração. Pode acontecer às vezes que isto de aso, começa uma conversa no meio da oração e de repente estamos com uma conversa um bocado bilateral ou estamos a fazer clarificações demoradas, quase uma catequese sobre aquilo que está a acontecer ou sobre qualquer aspecto, e ali isso pode ficar para depois, nós até a pessoa ficar mais tranquila e dizer, olha, depois podemos até com imensa calma falar sobre todas estas coisas. Neste momento o mais importante é aquilo que eu não posso fazer por ti, tu não podes fazer por ti mesmo, é aquilo que Deus pode fazer por ti, é nisso que estamos sobretudo focados, naquilo que Deus pode fazer, está bem? Portanto, estamos ali sobretudo para rezar no Espírito Santo. Tranquilizar e permitir à pessoa que volte para que se ore novamente por ela, já vos tinha dito. Ou seja, a chave é confiança, abandono, simplicidade, está bem? Lembrem-se, não importa a razão que nos traz ao Alfa, são muito diversas, importa aquilo que levamos connosco. E sabemos que há muitas coisas que levamos boas connosco, como sejam as amizades que criamos, a experiência que fazemos, etc. Mas nada supera o Espírito Santo, está bem? Eu prefiro um Alfa que seja um desastre do princípio ao fim, em todas as coisas, mas por sorte o Senhor atuou naquele dia, a pessoa recebeu o Espírito Santo e a vida dela foi transformada. É isso que realmente interessa e é para isso, sobretudo, que nós depois tratamos de tudo o resto, queremos aquelas mesas impecáveis e uns temas impecáveis e tudo o resto fantástico, precisamente para possibilitar, para potenciar esta abertura para que o Espírito Santo possa atuar, está bem? Portanto, não se esqueçam de colocar as pilhas no carro, está bem? Olhem, vamos só, de forma muito simples, fazer uma pequena oração, está bem? Só para vos exemplificar e para vocês verem como é simples aqui o processo que vos referíamos sobre a oração por alguém. Obviamente que aqui vamos fazê-lo muito brevemente, em alguns segundos. A oração, quando rezamos por alguém, às vezes achamos que temos que rezar durante imenso tempo, ou que temos que esperar que alguma coisa extraordinária aconteça antes de podermos terminar uma oração. E não é assim. É muito diferente de pessoa para pessoa. Até é importante que não se estenda demasiado, pode se tornar até opressivo, cansativo para a pessoa por quem estamos a rezar. Até é possível às vezes que ela até volte depois, mais tarde, caso seja necessário. A oração deve demorar o tempo que deve demorar, mas normalmente Deus não precisa de muito tempo para poder atuar, tá bem? É um processo. E é claro que nós numa primeira fase estamos pouco habituados, podemos estar um bocadinho menos à vontade, mas não faz mal, tá bem? Porque mesmo que nós não sejamos perfeitos naquilo que fazemos, uma vez mais lembremos, o que importa é estarmos disponíveis porque Deus vai atuar independentemente de nós, tá bem? E temos que acreditar nisso, tá bem? Estar focados no Espírito Santo, em Deus, em Jesus, mais do que propriamente no fruto, aquilo que está efetivamente a acontecer, porque nós não sabemos até. E às vezes os sinais até podem ser enganadores, às vezes achamos que nada está a acontecer, e está a acontecer algo muito importante, outras vezes achamos que está a acontecer uma coisa muito importante e não está a acontecer absolutamente nada, ou pelo menos nada muito significativo. Portanto, o nosso foco está em Jesus, que é o que conta. Então eu vou convidar a Ana, a minha cobaia. Eu vou convidar a Ana para rezar um bocadinho por ela, de forma muito simples, só para vocês verem mais ou menos como é esta dinâmica. Olá, Ana. Olá, Lorena. Olá a todos, boa noite. Ainda não disse boa noite. Olha, posso rezar por ti? Sim. Alguma coisa que queres que eu reze em particular? Alguma preocupação que tenhas? Alguma coisa? Sim, então, olha, esta noite vou-te pedir que rezes pelo dom da paz no meu coração e que rezes também pela criatividade, que é algo que estou a precisar muito esta semana. Muito bem. Paz e criatividade. Acho lindamente. Olha, Ana, então se calhar eu propunha-te, vamos começar por pedir o Espírito Santo, está bem? Por pedir aquilo
que Deus te quer dar antes de todas as coisas, ainda que Ele te queira dar todas as coisas, porque Ele é assim, Deus é assim, ama-nos tanto quanto isso. Mas vamos então começar por pedir o Espírito Santo, depois fazemos um pouco de silêncio e eu convidava-te também a ir interiormente pedindo este Espírito Santo, desejando, abrindo a porta do teu coração para que o Espírito Santo venha à tua vida e depois então rezamos, pode ser? Vem, Espírito Santo, enche o coração da Ana, enche a sua vida. Senhor, obrigado. Obrigado pela Ana. Obrigado pela sua vida. Obrigado por amares tanto. Obrigado por seres este Pai que ama incondicionalmente. Obrigado por nos convidares a estar aqui. Obrigado por tudo aquilo que já fizeste e continuas a fazer na vida da Ana. Hoje, uma vez mais, te pedimos que derrames o teu Espírito Santo nela, que lhe dês o dom da paz, que é fruto do teu Espírito, da tua vida nela, que ela possa experimentar esta paz. Apazigua tudo na sua vida. Leva paz a todas as áreas onde ela não está, onde não existe. Tu que és o Senhor da paz, faz com que a Ana viva em paz. Senhor, também te pedimos pela criatividade. A Ana sente esta necessidade. Capacita para a missão que lhe confias. É para ti, para o teu serviço que ela quer ser criativa. Para te poder servir bem, para poder servir bem aqueles que lhe confias. E nós sabemos que tu nos dás tudo aquilo de que precisamos para a missão que nos dás, que nos confias. Portanto, te pedimos hoje, confiadamente, na certeza de que tu nos dás, te pedimos a criatividade, o dom da criatividade para a Ana, para que ela possa chegar a todos aqueles a quem tu queres comunicar o teu amor. Vem, Espírito Santo. Pai do céu, que a Ana possa sempre sentir-se amada, cuidada por ti. Que ela possa sempre saber o quanto é especial, é única para ti. Que o teu amor sempre preencha toda a sua vida, que nada lhe falte. Que tu sejas tudo para ela. Jesus, sabemos o quanto amas a Ana. Que ela possa viver suportada nesse amor, nessa convicção, nessa certeza de ser amada. Para poder ser verdadeiramente livre. Para poder viver em paz. Amém. Claro que aqui nós podíamos introduzir mais um bocadinho de oração. Podíamos novamente, agora poderia perguntar à Ana novamente como é que ela estava a sentir ou se ela gostaria que rezássemos por mais alguma coisa, se entretanto Deus podia ter suscitado mais alguma inquietação ou mais algum desejo ou necessidade no coração dela e ela podia partilhar connosco.
e continuaríamos a rezar mais uma vez ou não, ou até podia ser suficiente, ou ela até podia ficar ainda a pensar no assunto, ir para o seu lugar, continuar a rezar e depois voltava e nós voltávamos a rezar por ela. Tá bem? Mas sobretudo lembrem-se, é com toda a simplicidade, com toda a abertura, sabendo isto, sabendo que não depende de nós, tá bem? Nós somos simplesmente instrumentos na mão de Deus e temos apenas que confiar, tá bem? Essa é a nossa principal tarefa, é confiar. Quando nós confiamos, as coisas acontecem, porque Deus atua. Amém. Então, obrigada, Lourenço, por este bocadinho. Eu fiquei para o rabo desta oração. Para o rabo, não sei se estão a ver. Já agora, só para ter a certeza que estamos todos acordados, toda a gente consegue dizer adeus. Não está ninguém a dormir? Ok, está ótimo. Vejo mãos a mexer, perfeito. É que coube-me a mim a parte mais complexa, para muitos de nós, desta questão do Ministério da Oração. O Lourenço partilhava connosco, e a Isabel também, sobre todos os momentos em que nós rezamos com os nossos convidados e com os nossos convidados durante o Alfa, e um dos grandes, eu diria, calcanhares daqueles das nossas equipas é o serão de cura, não é? E eu acho que muitos de nós, e durante muito tempo foi este o sentimento que eu tive, este é o nosso grande monstrinho, não é? No fim de semana, fazer oração de intercessão, enfim, nós até vamos. Agora, rezar pela cura de alguém é um bocadinho difícil, não é? É um bocadinho complicado. E, portanto, nestes últimos minutos, disto que vos vou falar é sobre este momento de oração, que é super importante, que é o tempo de oração de cura, no tema Deus cura ainda hoje. E nós sabemos que este tema, muitas vezes, a nossa tendência é para rezarmos pelos nossos convidados, para fazermos um momento de oração comunitária, mas esquecemos do essencial, é que este é um serão de cura, um serão em que é suposto rezarmos não pelos convidados no geral, não por cada um de nós no geral, mas para rezarmos pela cura dos nossos convidados. E, portanto, nesta formação decidimos falar deste momento específico de oração, que é tão importante, e ajudar-vos também um bocadinho a perceber como é que este momento acontece, e particularmente para as equipas que temos aqui que estão a fazer Alfa pela primeira vez, que possam perceber como é que este momento acontece. Para já dizer-vos que o Internacional fez uma ferramenta maravilhosa, que é um script do serão de cura, que está traduzido e está disponível no MyAlpha, que podem ir descarregar, que tem estes passinhos todos que devemos seguir neste que é um serão diferente. Portanto, antes de mais, o administrador deve partilhar também com os convidados de que este serão será um serão diferente daqueles que costumamos ter, seja no online, seja no presencial. Não vamos ter aquele tempo de louvor no início da sessão, porque este vai acontecer depois do tema, não é? Depois do tema de Deus cura ainda hoje. E também não vamos ter grupos de discussão, porque vamos ter este que é o serão de cura. E, portanto, fora isso, se estivermos a fazer o nosso alfa presencial, vamos ter o nosso tempo de jantar. Se estivermos no online, vamos ter o nosso tempo normal de animação e de acolhimento. Depois disso, vamos visualizar o tema ou assistir ao tema dado pelo orador. E agora aproveito para fazer um parênteses. É fundamental que o orador siga o script deste tema, do Deus cura ainda hoje, quer dizer, de todos no geral, mas deste em particular, para que possa o tema ser o pontapé de saída para o momento que vamos viver a seguir, que é o serão de cura, não é? E, portanto, depois deste tema, seja ele em vídeo ou seja ele com o orador ao vivo, é fundamental que o administrador ou que a pessoa que esteja a comandar, digamos assim, o serão, comece por explicar aos convidados o que é que vai acontecer, não é? Que vamos ter um serão de cura. Reforçar isto é fundamental, a dar esta tranquilidade aos convidados que rezar pela cura de alguém é uma coisa perfeitamente normal, que enquanto equipa já viram algumas curas, e muitas vezes aqui é o primeiro problema que nos nasce no nosso coração, porque nós achamos que só rezamos pela cura de doenças e de doenças difíceis e complicadas, mas não, nós quando rezamos pela cura de alguém, rezamos pela cura de problemas físicos, claro que sim, mas também problemas de personalidade, de cura interior, e é fundamental partilharmos com os nossos convidados que já assistimos a curas deste tipo e que só é importante eles abrirem o seu coração à ação de Deus, mas também ao mesmo tempo dar-lhes a tranquilidade que não estamos à espera de ver milagres neste nosso serão de cura, não é? Podemos correr esse risco de levar os nossos convidados a pensar que eu até estou numa situação de doença bastante difícil, vão rezar pela cura, eu vou sair daqui curada, não é?
convém darmos estas duas tranquilidades, o equilíbrio da balança aos nossos convidados. A certeza de que o Senhor pode curar, mas de que se não acontecer nenhum milagre, não é? Não há mal nenhum. Está bem? Porque o Senhor vai agindo, não no nosso tempo, mas no tempo dele. E é importante dar esta tranquilidade aos convidados quando falamos sobre este serão de cura e particularmente nesta parte mais explicativa. Dizer também e fazer este reforço que o Senhor também vai curando estas coisas pequeninas do dia a dia e que isso também são curas e que nós às vezes nos esquecemos disso. Quem nunca sofreu de uma dor no joelho gostava muito de pedir ao Senhor de ver a dor curada. Nas costas, uma pessoa chega ao fim do dia, o Senhor pode fazer estas pequenas curas, estas curas do dia a dia, que nós próprios muitas vezes, mesmo sendo elementos da equipa, não nos recordamos de que o Senhor pode curar, não é? Andamos-nos a queixar e não nos recordamos que o Senhor pode curar estas pequeninas coisas, não tirando o trabalho aos médicos, obviamente, não é? Mas que o Senhor pode ir curando também através deles, mas nestas pequenas coisinhas do nosso dia a dia. Depois, dizer que se estiver a utilizar o vídeo, é super fácil porque o vídeo da série já faz esta introdução, portanto, praticamente o administrador ou quem está a conduzir o serão não tem grande trabalho. Mas quando tem um orador ao vivo é importante que façam este parênteses, não é? E nesta questão da cura, e para quem tem um orador ao vivo e que não tem esta partilha e que pode correr o risco do orador não falar sobre este aspecto específico, recordar que Jesus não curou o cego à primeira, não é? O Senhor impôs as mãos, o Senhor rezou, perguntou se ele via e ele disse que ainda não via totalmente. E então o Senhor voltou a rezar, não é? E o cego depois disso é que ficou a ver. E portanto, esta questão da persistência na oração também é importante partilharmos com os nossos convidados. Este aspecto é importante não só para os convidados, mas também para recordar a cada um dos elementos da nossa equipa antes deste serão de cura. Recordar que nós vamos rezar pela cura, mas que a oração tem que ser persistente e que nós devemos ser persistentes na oração. Agora, depois destes aspectos mais práticos e deste aspecto tranquilizador para os nossos convidados, é importante também partilharmos com eles o que é que vai acontecer a seguir, não é? É importante explicar que vamos ter aqui um momento de louvor ou um momento de oração de cura comunitária, que todos juntos vamos fazer um momento de oração conjunta, não é? E aqui temos até o caso, portanto, nos cursos de contexto católico, este é um momento em que muitas vezes até se faz a exposição do Santíssimo, neste momento, não é? Em que rezamos com o Santíssimo exposto, em que rezamos em conjunto. E depois deste momento comunitário, vamos então ter dois momentos diferentes, no ao vivo ou no presencial, embora aconteçam de forma diferente, o objetivo é o mesmo, não é? No caso de estarmos a falar do alfa ao vivo, o ideal é que na mesma sala possam acontecer grupos de 2 pessoas espalhados para poderem rezar pela cura pessoal dos nossos convidados. E eu reforço esta questão, a cura pessoal dos nossos convidados. Os nossos convidados têm muito o hábito de ir aos grupos de oração, pensar que vão pedir a cura, ou melhor, vão mesmo pedir a cura do tio, do vizinho, do primo, do avô. E nós, quando rezamos pela cura específica da pessoa que está à nossa frente, não é? Fazer esta referência, que vamos rezar pela cura pessoal dos nossos convidados e não pela cura de um familiar ou de um amigo. Claro que, se for esse o caso, e se nos fizerem esse pedido, dizer que vamos incluir esse pedido nas nossas orações e que vai estar presente esse pedido de cura do familiar ou do amigo, mas que naquele momento estamos ali para rezar pela sua cura, pela cura daquilo que precisa de ver curado na sua vida. E, portanto, é importante que estes grupos estejam espalhados pela sala para dar tranquilidade a todos os convidados, para perceberem que nós não estamos a fazer ali nada de estranho nem de esquisito, não é? Estamos apenas a rezar pela cura daquela pessoa. O ideal é que sejam grupos de 2, portanto, 2 para 1, e se for homem e mulher, melhor, para poder dar aqui também alguma paridade, não é? Mas trazer aqui algum equilíbrio ao grupo. No caso do online, claro que não dá para rezarmos uns pelos outros todos na mesma sala e, portanto, temos que ir para as nossas amigas salas simultâneas, mas dentro do mesmo esquema, 2 pessoas a poderem rezar por uma e pela cura dessa mesma pessoa. E convém explicarmos isto aos convidados, não é? Que vão estar disponíveis para rezar pela cura, que não é obrigatório irem, mas que estão disponíveis sempre que eles necessitarem. E como o Lourenço dizia, que eles se sintam confortáveis para vir ter convosco e abordar a equipa sempre que necessitarem de oração, seja ele de que tipo for.
E o esquema desta oração de cura é semelhante àquilo que o Lourenço falava da oração de intercessão. Agora, o que há aqui de diferente e que acontece aqui de diferente numa segunda fase, e depois de pedirmos ao Espírito Santo para vir e para agir, é importante perguntar à pessoa, aquilo obviamente porque ela quer que nós rezemos pela cura que ela necessita, e se for, por exemplo, uma dor, eu quero pedir a cura de uma dor no ombro, podemos pedir à pessoa para colocar a mão no ombro, no caso do online. Se for no presencial, podemos perguntar à pessoa se podemos colocar a mão no ombro dela ou no joelho e pedir a cura daquilo que a pessoa nos está a pedir. E isto é algo que é muito importante. Nós, quando rezamos pela cura, nós temos muito medo. E temos muito medo de pedir ao Senhor que cure uma dor no joelho. Pensamos, o Senhor tem tanta coisa com que se preocupar, não vou pedir ao Senhor para curar uma dor no joelho. Não é? Mas é importante nós termos esta atitude de entregar, não é? E começamos este momento de oração de uma forma simples. Como o Lourenço dizia há bocadinho, é muito semelhante. Dizer à pessoa que vamos rezar por ela, não é? Dar-lhe esta confiança de que Deus a ama, que a quer curar e que acreditamos que Deus a vai curar, não é? Depois, se for esta questão de uma dor física ou de uma cura física, podemos pedir à pessoa, no caso do online, para colocar a mão no local que pretende ver curado. Se for presencial, podemos impor as mãos, caso a pessoa se sinta confortável. Se ela não se sentir confortável, não o vamos fazer, está bem? E depois é importante nós envolvermos a pessoa nesta oração, porque a oração de cura é muito importante que a pessoa também tenha confiança de que vai ser curada, não é? Portanto, é muito, muito, muito importante pedir à pessoa que também vá colaborando e dizendo Jesus, cura-me agora, não é? Jesus, cura-me agora. É aquilo que nós pedimos à pessoa neste momento para pedir ao Senhor, ao mesmo tempo que nós também estamos a rezar por ela, não é? E depois nós pedimos ao Senhor que a venha curar, não é? É importante verbalizar aquilo por que estamos a rezar, seja físico, seja espiritual, seja de que tipo for, não é? E pedir ao Senhor, Senhor, olha, que esta dor no joelho desapareça e que desapareça em nome de Jesus, não é? E recebe a tua cura agora, nesta confiança. Porque muitas vezes nós não vimos a cura porque não temos confiança de que ela vai acontecer. E é importante verbalizarmos também esta confiança que temos ao Senhor, para que Ele possa sentir de que estamos efetivamente a ser canais para a sua cura, não é? Para Ele poder curar aquela pessoa. E depois, no final, nunca cair na tentação de perguntar à Senhora, então, à pessoa, então a dor no joelho continua, não é? Porque nós sabemos que o Senhor pode não curar imediatamente, o Senhor pode ir curando, e a Senhora pode até não ficar curada de imediato, podemos até nunca saber se ela ficou curada ou não. E, portanto, esta questão de perguntarmos à pessoa se está ou não, não deve acontecer. Devemos terminar sempre esta oração de cura com palavras de conforto, não é? E de sabedoria, porque às vezes o Senhor também pode colocar no nosso coração alguma palavra de conforto para esta pessoa e é fundamental que assim termine. Portanto, mesmo a terminar este tempinho sobre o serão de cura, dizer-vos que esta questão de rezarmos pela cura neste serão é fundamental e que não caiamos na tentação de fazer mais uma sessão do fim de semana, de rezar sobre coisas vagas e rezar particularmente pela cura, na certeza de que o Senhor vai curar todos aqueles que vierem ao nosso encontro. E portanto, sobre o tema da oração, isto é a base daquilo que queríamos partilhar convosco esta noite, e dizer que vamos então abrir aqui um tempinho para perguntas e respostas, caso tenham alguma pergunta que queiram colocar, e para partilharmos também alguma coisa, se eventualmente quiserem, sendo que já estamos em cima do tempo. Eu falo sempre demais, já sabem como é que é, portanto deviam ter cortado o som enquanto tiveram a oportunidade, Lourenço e Isabel. E agora, pronto, se tiverem alguma questão, estejam à vontade. Não, eu acho que já está tudo a pensar no chá. Olá. No chá, na mantinha nas pernas. A mantinha já tenho. Posso fazer uma pergunta? Força. Olá a todos, boa noite. Uma das coisas que achamos importante principalmente no fim de semana, que o Lourenço não referiu, e eu não sei se foi de propósito, se não, se vale a pena ou não, mas nós sempre fizemos assim, se calhar, é a introdução da Bíblia nesse momento, da leitura de uma passagem da Bíblia. Lourenço, queria perguntar isso, se faz sentido, se não, porque
A Bíblia faz sempre sentido, não é? Não me interpretes é mal. Isso não é preciso perguntar. Pronto. Mas nesse esquema que fizeste aqui, Sim. onde é que o colocarias? Sim, a pergunta é boa, Joana, obrigado. E faz todo o sentido, claro que sim. Eu diria que a dinâmica pode ser um bocadinho diferente online ou presencialmente, mas em qualquer uma delas é importante que esteja presente a Bíblia. Normalmente, e de facto eu não falei disso, mas é importante. Normalmente nós rezamos em equipa, não é? Há normalmente duas pessoas, ou até três, mas normalmente duas, convém que não seja mesmo mais do que três, senão torna-se demasiado confuso e pode ser opressivo para a pessoa por quem estamos a rezar. Normalmente duas pessoas rezam por alguém, e é importante que estas duas pessoas tenham papéis bastante claros, ou seja, que não falem as duas ao mesmo tempo, não falem uma por cima da outra, etc., porque não torna-se confuso para a pessoa por quem estamos a rezar. E normalmente até o que costuma acontecer, pelo menos a minha experiência, é que a Bíblia está sempre presente, sem dúvida. Normalmente há uma destas pessoas que tem mais essa função, digamos assim, de pegar na Bíblia e de procurar uma palavra para aquela pessoa. Enquanto que a outra provavelmente está mais a orientar a oração, está mais a rezar pela pessoa, e a outra vai, digamos assim, está na retaguarda a rezar também, em silêncio, e ao mesmo tempo a abrir a Bíblia à procura de uma palavra para aquela pessoa. Sem dúvida tem um impacto enorme, importantíssimo. A palavra que naquele momento a pessoa recebe é muitas vezes o desbloqueador principal. É muitas vezes aquilo que a pessoa fica e que leva e que mais tarde continua a fazer sentido. Há muita gente que às vezes recebe uma palavra ali e que dias depois, semanas depois, continua a descobrir novas coisas daquela palavra, daquilo que Deus lhe quis dizer naquele dia, ou até acontece qualquer coisa que vem confirmar aquela palavra que ela tinha recebido. E portanto, sem dúvida que sim, é importantíssimo ter uma Bíblia, é importantíssimo sentirem-se à vontade para abrir, não tenham medo, está bem? Ainda por mais é a palavra de Deus, portanto não corremos o risco de dizer alguma coisa que não seja de Deus. Mas obviamente que isto é uma aprendizagem que fazemos, e às vezes podemos sentir pouco à vontade, não é? Sei lá, se isto é uma coisa minha, se é uma coisa de Deus. E aí temos que confiar. E a pouco também, nós se confiarmos, vamos perceber que de repente nas mãos de Deus somos uma espécie de fantoches, mas no bom sentido. Ou seja, começamos a experimentar Deus mesmo a usar-nos, mesmo coisas que nós não sabíamos que éramos capazes de fazer. Tínhamos imenso medo. Eu nunca vou sentir uma palavra de Deus que é certeira para alguém. De repente nós abrimos a Bíblia e temos uma certeza absoluta, uma coisa que nós experimentámos, há quase que um friozinho interior, há qualquer coisa às vezes que nos leva a ter que dizer, olha, eu recebi esta palavra, que penso que é para ti, portanto, damos a Bíblia para ela poder ler aquela passagem, ou lemos-lhe e depois damos um papelinho, por exemplo, com a passagem para que ela possa guardar com ela. E muitas vezes isso até não faz tanto sentido para nós, mas faz todo o sentido para a pessoa. Às vezes acontece, nós lemos aquilo, não sabemos exatamente o que aquilo quer dizer, mas acreditamos que é para dizer àquela pessoa. E ao dizermos, a pessoa de repente faz, isso tem tudo a ver, era mesmo isso que eu estava a pensar, ou que eu estava a sentir, ou seja o que for. E a própria pessoa nos diz porque é que aquela leitura faz sentido. Portanto, claro que sim, Joana, obrigado por perguntar, faz todo o sentido. Mais coisas que eu não tenha dito, vá. Isto era um teste para ver se Exato. estavam atentos. São José estava atento, muito bem. Vão ganhar uma viagem a Fátima a pé. Exatamente, vocês têm isto é como aquele jogo que é preciso descobrir aquelas 7 coisas, não é? Uma já descobriram, faltam 6 coisas que eu não disse, vamos ver quem é que é capaz de encontrar. Também posso acrescentar que no final oferecemos uma pagela com precisamente a passagem da Bíblia, com uma música que tenha passado naquele instante da oração, com a data e com o alfa, com o nome do alfa e da equipa. Boa ideia do Tércio, acho ótima ideia. Nós também costumamos fazer uma pagela e de facto, às vezes, passado muito tempo, ainda vejo as pessoas com a pagela. Que muitas vezes é uma forma concreta, palpável, não é? Eu pego muitas vezes na minha. Claro. Que bom. Mais perguntas, mais dúvidas, mais inquietações, mais discordâncias? Isto é alfa, podem estar em desacordo com tudo. Estou num ambiente seguro, ninguém vos vai julgar, é maravilhoso. Exato. Pronto, acho que não há questões. Acho que já tiraram as dúvidas todas. E o Lourenço e a Ana foram extremamente esclarecedores. E assim, portanto, obrigada. Obrigada pela vossa colaboração e obrigada a todos por terem estado neste verão. Vamos encerrar com uma pequena oração. Senhor, obrigada por tudo aquilo que nos
trouxeste ao nosso coração durante esta hora em que estivemos todos juntos. Obrigada por tudo aquilo que aprendemos de ti. Obrigada por nos teres revelado tudo o que queres que façamos para te levar aos irmãos que ainda não te conhecem. E queremos pedir-te nesta noite, novamente, que envies o teu Espírito Santo abundantemente, faças um novo Pentecostes em cada um de nós e em cada um dos nossos convidados, para que o fim de semana alfa que aproxima seja verdadeiramente um Pentecostes. E que nenhum dos nossos convidados possa sair desse fim de semana sem te conhecer, Senhor, sem ter sentido quanto tu o amas, sem sentir o teu abraço de Pai, ternurento, protege. Revela-te, Senhor. Revela o teu rosto a cada um. Revela a imensidão do teu amor por cada um. Para que todos te possam glorificar, para que todos te possam dar graças, Senhor. Obrigada. Tanto amor. Obrigada por tudo aquilo que fazes. Em nós e através de nós. Louvado-te. E não quero encerrar este serão sem relembrar, para pedirem aos vossos convidados para levarem o Porquê Jesus, que eu posso quase vê-lo, e pronto, levarem o Porquê Jesus para o fim de semana. Na página 20 tem a tal oração de que o Lourenço falou há pouco, para que os vossos convidados possam ler na oração comunitária antes de irem para os pequenos grupos de oração de intercessão, para que eles possam verbalizar este passo que estão a dar e dar-se conta daquilo que está a acontecer. Também dar só a conhecer que o novo manual do animador já chegou, portanto todos aqueles que pediram e que não receberam porque estava esgotado, podem pedir novamente porque já repusemos o stock e este manual vem atualizado, vem com algumas atualizações. E por hoje encerramos as nossas formações alfa para o ano 2021. Só queríamos partilhar convosco para que tenham a certeza que nós estamos em oração por vocês todos. À terça-feira, das 9 às 10 da manhã, estamos a rezar por vocês. Não estão sozinhos. E, para além de nós, também estão muitas congregações religiosas a rezar por vocês e pelos vossos convidados. Por isso, sintam esse conforto e esse apoio da oração de tantos e tantos que se dedicam a interceder por cada um dos vossos convidados e também por vocês, porque estão na linha da frente, na missão. Obrigada a todos pela dedicação, pela vossa dedicação, pelo vosso empenho em levar Jesus a todos aqueles que ainda não o conhecem, porque eles têm muita necessidade e a vossa recompensa, a nossa recompensa, é de ver a alegria no rosto dos nossos convidados quando descobrem que afinal são amados por Deus, tal como são, com os seus defeitos, com as suas limitações, e que são muito preciosos aos olhos de Deus. Obrigada a todos, um bom resto de noite e até breve.